Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 7 de julho de 2023. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da segunda lição desse trimestre, que foi o grandioso plano divino centrado em Cristo. Texto que serviu como base para o nosso estudo, Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes de podermos nos aprofundar um pouquinho mais naquilo que foi o estudo de hoje, e confesso que o texto aqui é um texto realmente muito interessante, que vai trabalhar principalmente os aspectos ligados à predestinação, que foi um dos temas que analisamos no nosso texto durante essa semana. Eu gostaria de orar junto com você pelos pedidos que foram mandados para cá, para o nosso canal, e ao mesmo tempo pelos pedidos que estão aí no teu coração. Você se uniria a mim em oração nesse momento? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e tem um propósito todo especial para a nossa vida. Coloco diante do Senhor cada pessoa que nesse momento ora comigo e que estuda a lição comigo, pedindo que o Senhor possa ler os desejos mais íntimos do nosso coração e responder de acordo com a Tua vontade. Nós cremos realmente que o Senhor tem poder para isso. Pedimos também que o Teu Espírito fale conosco, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Uma das palavras que mais aparecem dentro do contexto do nosso estudo, daqui da introdução que o apóstolo Paulo fez da carta aos Efésios, no capítulo 1, é a palavra predestinou. A Bíblia vai trabalhar aqui essa ideia de que Deus ele predestina os seres humanos. Nós já tocamos nesse assunto durante a semana, mas alguns conceitos que foram apresentados aqui no nosso guia de estudos têm que ser levados aqui em consideração. Vamos tentar trabalhar aqui alguns conceitos. Principalmente dentro do contexto do paganismo, a ideia de que os deuses controlam a vida dos seres humanos, e esse controlar eles escrevem aquilo que vai acontecer na vida do ser humano. E uma vez que os deuses escreveram, você pode espernear o quanto quiser, mas isso não pode ser modificado. Essa ideia acabou sendo absorvida para o cristianismo nos primeiros séculos da nossa era, e assim como, principalmente por causa da filosofia grega, que também tem uma noção muito forte, uma noção pagã, aliás, muito forte, na questão da predestinação. Essa mesma ideia acabou impregnando a igreja durante o período medieval, depois acabou se perdendo um pouquinho mais durante a época da Reforma Protestante, de maneira muito especial, João Calvino acabou abraçando essa mesma ideia, e eu quero aqui aproveitar para poder mencionar a você que Calvino foi, sem sombra de dúvida, um homem usado por Deus de maneira tremenda. Aquilo que o processo de reforma e avivamento que ele promoveu, principalmente na Suíça, foi uma coisa tremenda, tremenda. Nesse aspecto especificamente, ele trabalhou a ideia de que o Senhor Deus, ele criou alguns indivíduos para a salvação e outros para a perdição. Por que ele criou alguns para a perdição? Para que através desse processo de extermínio dos pecadores, que aqueles que serão salvos respeitem um pouco mais o Senhor Deus. Eu respeito as pessoas que pensam dessa maneira, entretanto, o que a Bíblia trabalha sobre a ideia de predestinação é a ideia de que Deus, na sua essência eterna, tendo um conhecimento antecipado de tudo aquilo que vai se passar, porque essa noção de presente, passado e futuro foi criada pelo próprio Deus, então ele está acima dessa noção de tempo, ele consegue ver não apenas o futuro, mas ele consegue enxergar como as nossas escolhas irão fazer com que nós sigamos numa direção ou noutra. E cada escolha que a gente faz, eu gosto de usar aqui uma figura, a figura do GPS. Eu trabalho aqui na Associação Paulistana e visito aqui as nossas igrejas. São algo em torno de 257 congregações que nós temos aqui no nosso campo. Para visitar essas igrejas, uma boa parte delas eu nunca fui, eu tenho que colocar o endereço no GPS. Às vezes, uma rua pode estar fechada, ou a impossibilidade de seguir numa direção me faz com que eu tente encontrar caminho
por algumas vias paralelas para tentar encontrar um caminho para poder chegar no meu destino. Cada vez que eu saio da rota que foi traçada pelo GPS, o GPS começa lá, tem uma bolinha que surge na tela, ele está recalculando a rota. E aí quando ele recalcula a rota, ele vai dizer, baseado no caminho paralelo que eu tomei, quais são as decisões que eu tenho que tomar de virar à direita, à esquerda, seguir em frente, assim por diante, para que eu possa voltar para o caminho original e chegar no destino que foi proposto pelo GPS. Então, para que nós alcancemos a salvação e a vida eterna, mas não apenas isso, para que o sonho de Deus para a igreja dele e para o mundo, porque veja, Deus, por que ele criou a igreja? Porque Deus estava em missão. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que logo assim que o pecado entrou no planeta, Deus automaticamente entrou em missão. E a missão dele é salvar o ser humano. Tudo que ele pode fazer para poder salvar, ele faz. Uma vez que a sua graça alcança alguém, essa pessoa salva pela graça mediante a fé, ela se torna um colaborador de Deus no contexto da missão. Lembra quando ele chamou Abrão? Ele falou assim, então, Abrão, eu te chamei, na verdade, por causa dos outros. Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então eu te escolhi porque amo demais os outros, as outras nações. Quando Abraão ele chega na terra de Canaã e está cheio de cananeu pecador ali, você percebe nitidamente em Gênesis capítulo 12 que o Abraão ele fica frustrado com aquela situação. E ele vai armando a sua tenda do norte do país até o extremo sul, até que ele prefere ir para o Egito do que ficar naquela terra cheia de cananeus. Vai acontecer um monte de coisa ruim com ele lá. Quando ele percebe que fez bobagem indo para o Egito, Deus se aproxima dele e diz, então volta para Canaã. Eu já não tinha dito para você que você tinha chegado, que era lá que você tinha que ficar? O que você está fazendo aqui no Egito? Aí ele retorna para Canaã. Você percebe que Deus ele respeita o livre-arbítrio do ser humano, mas dentro do seu conhecimento eterno, entendendo o que cada escolha, cada decisão que nós tomaremos fará em relação ao seu grande plano, ele vai criando rotas alternativas conforme a gente vai fazendo as nossas escolhas. Mas isso não muda o fato de que lá, antes do nosso nascimento, o Senhor Deus estabeleceu um plano para a nossa vida, que vai se cumprir ou não, dependendo do quê? Do maior poder do universo que ele colocou nas nossas mãos, o poder da escolha. Então, predestinação bíblica o que é? Deus tem um plano pré-determinado para cada um de nós, mas nos deu o maior poder do universo, livre-arbítrio e direito de escolha. Eu posso seguir o plano de Deus e através desse plano ser um indivíduo abençoado e um abençoador daqueles que estão à minha volta, ou eu posso fazer as coisas do meu jeito, deixar o plano de Deus do lado, e pode ter certeza que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas no final deles, ele só vai encontrar a perdição e morte eterna. E todas as vezes que nos afastamos do caminho de Deus, a gente vai quebrar a cara, vai se machucar, vai se ferir. Dentro do contexto da predestinação bíblica, nós entendemos, portanto, que Deus tem um propósito. E a coisa mais linda no mundo é quando nós entendemos esse propósito e nos colocamos à disposição de Deus. E então, quando o plano de Deus se torna o meu plano, então todas as portas se abrem, porque o que estudamos também durante essa semana foi que Deus tem todos os recursos nas suas mãos e que quando nós seguimos na direção que foi pré-estabelecida por Ele, Ele vai colocar todos esses recursos à nossa disposição para que a vontade dEle aconteça. Aí a gente olha para vidas de homens como o próprio apóstolo Paulo. Enquanto a igreja está triste e acabrunhada porque Paulo está preso, Paulo está dizendo, gente, eu estou preso por causa do plano de Deus. Deus queria fazer com que o evangelho chegasse dentro da casa do imperador. Se eu não tivesse sido preso, isso não tinha acontecido. Olha quanta coisa boa aconteceu desde que eu fui preso. Eu fui preso, o Lucas teve mais tempo, aproveitou para poder fazer uma entrevista com as pessoas que tinham sido testemunhas oculares da vida de Jesus aqui na Terra, enquanto estava lá em Cesareia Marítima, perto de onde aconteceram os episódios narrados pelos evangelhos. Na época, o evangelho de Marcos e o de Mateus já estavam escritos. E o Lucas agora vai fazer entrevistas e vai escrever um dos evangelhos que mais abençoam a igreja. Posteriormente, ele vai para Roma. No caminho, o navio é apanhado por um furacão. Paulo passa 14 dias em jejum e oração. E é interessante isso. Paulo está orando
Não é por si mesmo, porque Paulo ele entende, a minha vida está na mão de Deus. Se esse furacão quiser, puder, se Deus permitir que esse furacão me arrebente, eu vou ser arrebentado, mas vou ser arrebentado na mão de Deus, eu não tenho medo da morte. Ele estava orando pelas pessoas que estavam no barco. E é tanto que quando o anjo de Deus aparece para ele 14 dias depois, ele diz assim, Paulo, Deus mandou um recado. Primeiro, ele mandou o recado de que o navio vai afundar. Mas ele deu todas as pessoas que estão no navio na tua mão. Ninguém vai morrer. Ele vai proteger a vida de todos. Então agora trata de comer, porque você vai ter que nadar até a praia. E Paulo faz uma refeição e chama todo mundo para poder comer. E dá notícia, o anjo do Senhor apareceu para mim, o navio vai afundar. Mas fiquem tranquilos que ninguém vai morrer. E por causa desse naufrágio, eles vão parar em Malta e uma igreja é estabelecida ali. Deus opera milagres extraordinários através dele. Quando ele chega em Roma, a igreja que tá mal, uma igreja que tá fria, ela passa por um avivamento tremendo. E por que tudo isso? Porque Paulo se sujeitou a colocar a sua vida nas mãos do Senhor Deus. Paulo estava vivendo o plano de Deus. Então, em cada momento que as pessoas reclamam, dizem, Paulo, coitado de você. Eu falei assim, coitado, coisa nenhuma, eu estou exatamente onde devia estar. O plano de Deus está se cumprindo em mim. Eu queria te desafiar a viver a vida como alguém que foi predestinado por Deus, mas predestinado do jeito certo. É entender, Deus tem um plano para a minha vida. Hoje, nesse dia, enquanto você estiver caminhando, quero que você saiba que Deus tem um plano, Deus tem um propósito na sua vida. Deixa eu dar um testemunho aqui. Enquanto estou gravando essa lição, eu recebi um diretor de um clube aqui, que precisava de um milagre da parte de Deus. A gente estava conversando aqui um pouco e eu falei para ele assim, expliquei para ele essa coisa da predestinação, de que Deus ele tem um propósito para a gente, que quando o que a gente está pedindo para Deus é o que ele quer dar, ele promete que vai colocar todos os recursos à nossa disposição. E estávamos orando e pedimos a Deus de que se o que ele estava pedindo era a vontade de Deus, que Deus mostrasse isso, mas de uma forma incontestável. Nós estávamos orando quando eu recebi uma mensagem com uma resposta que era o milagre que ele estava buscando. Sabe, quando você pensa exatamente nisso e você entende que Deus tem um plano na sua vida, o meu diretor saiu daqui dizendo, pastor, eu não tenho dúvida de que é isso que Deus quer. Então, eu queria que hoje você vivesse isso na tua história. Pense sobre aquilo que tem sido sua atitude. Pense naquilo que são suas prioridades. Hoje a tua prioridade é descobrir a vontade de Deus para a tua vida ou viver a sua vida como você quer, a despeito daquilo que Deus planejou. Que você viva aquilo que é o sonho de Deus. Eu estudo a lição. E você?